Olá, sejam todos bem-vindos a mais um novo painel do Movimento Black Money, esse evento super bacana, desenvolvido para você falar sobre temas diferenciados, temas importantes, que tem a ver com o nosso movimento de vida, né, de todas as empresas, de todas as pessoas. Meu nome é Viviane Moreira, vou me autodescrever, até porque a gente está num evento que é inclusivo. Então, eu sou uma mulher negra, tenho 1,65 m, cabelos crespos um pouquinho na altura do ombro, estou com um vestido multicor até a altura do joelho, um sapato bege, sentada em um banco de mais ou menos 1,65 m de altura. Hoje, esse painel, nós vamos falar sobre o tão famoso SID. Eu sei que algumas pessoas já não aguentam mais ouvir essas letrinhas, mas o importante é que antes era uma questão tocada apenas por ativistas, pesquisadores, intelectuais de nicho. Hoje, ele se consolidou como uma prática essencial, requisito básico para manter empresas e se manter relevante no longo prazo. O tão famoso SIG, colocando aqui no contexto Environmental, Social e Governance, em português ASG, Ambiental, Social e Governança, representa um conjunto de fatores e critérios que tornam a filosofia de qualquer investimento mais sustentável no sentido de valorizar questões ambientais, sociais e de governança corporativa. É um tipo de estratégia que não se abstrai do lucro, muito pelo contrário, o lucro ainda é objetivo, porém muda-se a forma de realizá-lo, alocando dinheiro para projetos que visam um mundo muito mais justo, com igualdade racial, com maior respeito à individualidade das pessoas e maior responsabilidade no uso de recursos naturais, preservação do meio ambiente também, óbvio, precisamos falar sobre isso. A demanda por justiça racial e erupção em uma nação devastada por uma pandemia que afeta desproporcionalmente as comunidades negras é um chamado à ação. E para esse chamado nós temos aliados, que a gente tem uma sorte de chamar aqui de convidados para falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou apresentar, deixar, lógico, para que eles se apresentem, um de cada vez, mas eu vou começar com a Pri, que está aqui do meu lado, Priscila Cioli. Pri, obrigada por estar aqui com a gente, deixar para você se apresentar. Eu que agradeço, Vivi, estou super feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, pessoal, o meu nome é Priscila Cioli, eu sou superintendente do Itaú, mais especificamente cuido da unidade de Credit Card. Eu sou branca, 1,62 m, difícil subir nesse banquinho, inclusive. Meu cabelo é comprido, estou com uma blusa um pouco estampada, vinho e azul, uma calça preta e olhos castanhos. Acho que basicamente aí se estou no mesmo fundo que a Vivi está. Obrigada pelo convite, Vivi. Imagina, muito obrigada por estar aqui com a gente. Agora eu vou chamar uma outra convidada, uma outra aliada tão importante quanto Juliana Azevedo, presidente do Conselho da Unicef e CEO da P&G. Ju, falar um oi pra gente? Olá a todos, que honra estar aqui com vocês, Vivi, Pri, Theo, que vai se apresentar daqui a pouco. Meu nome é Juliana Azevedo, eu sou uma mulher branca, hétero, loira, eu estou sentada num fundo esbranquiçado, com uma blusa verde. Muito honrada mesmo em poder estar aqui hoje trocando ideias com pessoas tão especiais de um assunto que já se falou muito, mas muito tem que se falar para a gente fazer diferença de fato. Muito obrigada, Ju. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje. E o Theo, o nosso famoso Theo, aliado, amigo de longa data também. Theo, vou deixar você se apresentar também. Olá, eu sou o Theo. Eu sou um homem branco, estou usando uma camisa preta, usando headphones. O meu fundo aqui é uma estante e também uma luz acesa. E para mim é um prazer estar aqui com vocês, como único homem, né? Me sinto privilegiado hoje aqui em poder conversar com vocês e também como uma pessoa branca contribuindo com a questão racial, porque eu acho que nós temos um papel importante a cumprir também na questão racial. E o Brasil precisa disso, a gente tem que sair dessa situação e avançar com isso. Muito obrigada. A gente sabe o quanto é importante você estar aqui com a gente, representando realmente aí o papel do tão falado homem branco, hétero, em poder, ali em posições de tomada de decisão. E sem mais delongas, é óbvio, vamos começar nosso painel, que esse é o grande objetivo de estarmos aqui. Eu vou conversar já com você, Theo. Já vai ser logo de cara você ali, para trazer alguns dados que a gente tem, de acordo com o Instituto McKinsey Global, sobre SG. Eles fizeram um estudo recente sobre esse tema, e 83% dos executivos C-Level e profissionais de investimento
esperam que as boas práticas de SRD contribuam com mais valor para acionistas. Theo, você está no mundo dos CEOs, os tomadores de decisão, né? Você é do seu legacy da Fundação Dom Cabral, você vem há muito tempo ajudando a gente nessa transformação. E a Fundação Dom Cabral tem esse grupo que tem mais de 30 CEOs por todo o Brasil. Então, fala um pouquinho para a gente como esse tema tem se tornado importante para essas empresas. Ele vem se tornando de uma forma efetiva, um papel ali como trazer resultado mesmo. Os CEOs vêm sendo aliados na questão racial. Esse indicador é importante realmente para as empresas ou é somente um must to have? Fala um pouquinho para a gente, Theo, por favor. Não, com certeza, eu sempre digo, esse tema sempre foi importante. Ele só não foi prioritário, né? E eu estou vendo hoje em dia que é um tema que está se tornando prioritário por dois motivos. Um deles porque os CEOs se estão engajando de uma forma genuína, estão genuinamente interessados em fazer uma mudança e ajudar com o progresso do país. Hoje, a questão de ter lucro não é mais a única meta das empresas. A sociedade está consciente que as empresas têm que deixar alguma coisa para o progresso do país. Então, e eles colocando isso de forma genuína e dando o exemplo, né? Se isso vier de cima, o CEO dando o tom, isso acaba facilitando a jornada. E também existe, obviamente, a pressão dos acionistas, porque os acionistas mais jovens, eles querem ver, por exemplo, empresas não só dedicadas ao meio ambiente e à questão de governança, porque eu sempre falo, a questão do meio ambiente e governança tem muito a ver com dinheiro, né? Porque se você poluir, você vai ser multado. Se você não seguir as leis do país e as normas da empresa, ou você vai perder o emprego, ou você vai para a cadeia. A questão social é uma coisa muito relativa. Social parece que é legal, vamos fazer, se der a gente faz, se não der a gente não faz. Então, essa questão, o S do social, que tem muito a ver com a questão de hoje, do racismo, ele se está tornando mais importante porque os acionistas mais jovens também querem ver as empresas mais engajadas. E, afinal, como dizem muitos estudos já, a gente vê que isso é bom para as empresas. E não é somente bom por causa da diversidade, né? Você ter ideias diferentes, em virtude da diversidade, você ter mais mulheres, mais pessoas negras, pessoas com deficiência. Mas eu acredito que o motivo principal é que você tem uma maior oferta de pessoas, de talentos, de pessoas inteligentes que vão poder participar do mercado de trabalho. E aqui também você colocou uma coisa que eu acho que é muito importante, que nós temos que começar a falar mais, é a questão da branquitude do masculina, do homem branco, né? Qual é o papel que ele tem? E eu acredito que nós temos que nos reformatar, fazer um reset mental, porque é o homem branco que ocupa as posições de poder. E é ele que tem o poder de decidir em relação à velocidade dessa transformação que estamos querendo gerar, né? Eu acredito que os indícios que isso é bom para as empresas e para a sociedade, eu acho que não tem mais dúvida em relação a isso. Nós temos que agora acelerar esse processo. Esse é o grande desafio. O homem branco ele tem que realmente se engajar mais e, de uma certa forma, se anular um pouco. Ele vai ter que ceder espaço para que outras pessoas, outros tipos de pessoas possam florescer também nas empresas. Esse eu acho que é o grande desafio que nós temos pela frente em relação ao S do ESG. Boa, Theo, é o que a gente fala, né? Todo mundo usa agora no mercado corporativo, no mundo corporativo, aquela frase da Angela Davis, né? Quando a base da pirâmide se movimenta, enfim, mas está na hora de a gente agir e parar de falar, né? Na hora de a gente caminhar para a ação. E falando de ação, eu vou convidar aqui a Ju para responder essa próxima para mim, né? Quando nós falamos de SID, eu sou suspeitíssima, porque eu sou uma profissional da área de risco, governança, então eu sempre fico pensando ali da importância do G de governança, suportando todas as outras letras, né? E a gente sabe que vocês aí na P&G têm um projeto sensacional, que é focado em raça, que tangibiliza essa recomendação, né? Que é o Racial 360.
Consegue falar um pouquinho para a gente desse projeto? E eu já virou Juliana, tá? A gente está em casa, é Ju, já virou Ju. Você também está em casa assistindo, então já virou Ju, já virou Theo e Pri, para a gente se sentir mais acomodado também. Mas fala um pouquinho para a gente, Ju, o que é para esse projeto? Qual que é a importância deles para esse pilar social, que a gente sabe que é importante para as empresas? E parabenizo já desde o início por agir, por trazer realmente a questão do social para a racial de forma efetiva aqui para todos nós, principalmente para mim como mulher negra. Vivi, obrigada pela oportunidade e obrigada por me chamar de Ju. Todo mundo me chama de Ju. Até quando me chamam de Juliana, a gente já assusta. Aqui na P&G, a gente fez uma tradução dessa agenda ASG e a gente chama os nossos pilares de cidadania. E são 3 pilares, mas vai ficar muito feliz de saber que a base desses pilares é governança. E os 3 pilares, eles são justamente impacto na sociedade, são equidade e inclusão e são sustentabilidade. Eu começo falando isso porque o que o Theo falou é muito verdade. Eu sou de uma geração aí de líderes que conversa, que fala, que vive essa agenda, mas a nossa missão é perpetuar isso. É fazer com que essa conversa, que se potencializou tristemente durante a pandemia, continue. E eu entendo que isso deve ser feito através de 2 ações. Uma é traduzir essa intenção como parte integral da sua estratégia de negócio. Então, a gente tem essa agenda de cidadania, como eu disse, a nossa tradução da agenda ASG, como uma parte integral de como nós vamos melhorar a vida dos consumidores com os nossos produtos. Pampers, Gillette, Oral-B, Algenac, Vic, CBO, estão presentes em 9 de cada 10 marcas. Eu quero entregar produtos superiores, e eu só vou fazer isso com uma organização, com uma comunidade, com um meio ambiente que seja melhor. E a segunda forma é não com ações isoladas, mas com programas que envolvam a organização como um todo, nossos clientes e os nossos fornecedores. E aí vem o Racial 360, assim como a gente tem em outros grupos de inclusão. O Racial 360 completa, agora celebra 1 ano, ele congrega uma série de esforços na nossa busca de melhoria contínua, para ter uma organização que reflita aqui dentro da P&G, do ponto de vista étnico-racial, que é o nosso Brasil, nós não estamos lá ainda, e ele tem esforços organizacionais, então, para melhorar o recrutamento, e não só recrutar, mas acolher e construir as pontes para que esse jovem potência, muitos deles que estão na periferia, pretos e pardos, não tiveram a chance de ter a sua formação plena, possam ter esse talento aqui funcionando, mas com, às vezes, um inglês complementado, uma mentoria, essa é uma área. Segunda área é com os nossos fornecedores. A P&G tem um compromisso global, que era de 3 bilhões de dólares, agora muda para 5 bilhões de dólares da nossa verba alocada com fornecedores, tem que ser alocada com fornecedores ou com empresas cuja propriedade seja de mulheres ou pessoas com diferente etnia, no caso do Brasil seriam pretas e pardas, ou pessoas com orientação sexual LGBTQI+. Então, uma jornada importante nessa área com fornecedores, que a gente tem feito algumas atividades aqui no Brasil. Também com os nossos clientes, onde a gente tem um plano conjunto da cidadania, e depois esforços, obviamente, na sociedade, seja para capacitar, para inspirar ou para simplesmente conectar. Tudo permeado por uma boa governança e a voz das nossas marcas, porque nós vendemos produtos que podem mudar a sociedade. Então, o Racial é um programa que, de novo, já dura 1 ano e eu espero que, mesmo quando eu não esteja aqui, o meu sucessor e a minha maravilhosa organização vão conseguir levá-lo para resultados de um tamanho ainda melhor e maior do que ele tem hoje. Porque, Vivi, progredimos muito, mas ainda temos muito o que fazer.
Isso é um fato, Ju. E aí eu vou falar como consumidora aqui. Obrigada por ter tomado essa atitude. Eu, por exemplo, usei durante muito tempo a fralda Pampers do meu filho e fiquei muito feliz quando eu vi um pretinho agora ali na capa da Pampers. Então, bora consumir. A gente tem da Pampers, a gente tem no de Downy, a gente tem Pantene, que desenvolvemos aqui no Brasil, linhas exclusivas. Porque realmente, assim, é uma questão de se eu quero vencer com o Brasil, como eu não represento esse consumidor? É uma incoerência, né? Mas é uma incoerência que a gente acreditava como verdade até poucos anos atrás. Então, vamos melhorar, mas ainda temos muito o que fazer. Vamos juntas, Ju. Afinal, é a base do movimento Black Money. A gente precisa se ver representado para consumir. Falando do Black Money... Posso fazer um comentário? Por favor, Theo, vamos lá. Por favor. Então, só para agregar, porque o que a Ju falou é importante. Uma coisa é você ter companhias que é B2C, né? Onde a companhia está engajada e o consumidor ele vê o benefício, reconhece que é muito bom as companhias fazerem isso. O que está acontecendo, inclusive com a P&G, que é muito bom, é você cobrar do fornecedor também as iniciativas. O fornecedor que é B2B, ele acaba, às vezes, não aparecendo no radar. E quando as companhias exigem que eles também façam alguma coisa em relação à inclusão e diversidade, isso é muito bom porque você cobra deles, porque são, às vezes, companhias que acham que não precisam fazer nada porque eles não aparecem na mídia, né? Então, eu acho que esse lado também se está tornando cada vez mais importante para as empresas, esse tipo de iniciativa. Então, parabéns para a Procter & Gamble. Excelente ponto, Theo. É a cadeia sendo ativada pelo Black Money, e não só pelo Black Money, a gente tem o Pink Money, a gente tem outros pilares de diversidade que são representados, mas a gente está falando aqui da questão racial, e eu vou trazer uma frase aqui já para passar a pergunta aqui para a Pri, que eu vou fazer bem a linha do direto aqui. O Alan Soares, que é um dos fundadores do movimento Black Money, ele tem uma frase muito legal, que ele fala que a melhor forma das instituições privadas apoiarem o Black Money é analisando os dados e tomando ações racializadas dentro da política DSID. Essa frase o Alan soltou numa entrevista dele, que trouxe bastante repercussão, e é aquele momento que eu tenho uma amiga que ela fala que é o haha moment, né? A Daniela sempre fala que quando a gente tem esse haha moment, é o momento de pensar. A Pri parou ali na empresa dela, dentro da Credit Card, e teve o haha moment. Então, e fala um pouquinho pra gente, dentro da ação que vocês elaboraram junto com a Credit Card, que é dentro do movimento Black Money, que vocês têm um projeto que é o cartão de apoio ao empreendedorismo negro. Fala um pouquinho pra gente. Bom, primeiro eu queria falar que, assim, eu tô emocionada de estar aqui com vocês, assim, escutando o Theo e a Ju, e já tive vários insights aqui do que a Ju falou de coisas que eu posso fazer aqui dentro, então é muito legal ter essa oportunidade de compartilhar com vocês. Falando um pouquinho sobre essa agenda que a gente fez com o movimento Black Money, como é que a gente começou com isso, né? Há 2 anos atrás a gente começou a entender que a gente não estava conseguindo incluir financeiramente, né? Vocês sabem disso, né? Mais de 62% da população hoje é negativada, né, no Brasil. E a gente começou a procurar mecanismos que a gente pudesse fazer essa inclusão financeira. Desde começar a montar games de acesso a crédito para que o cliente pudesse ter etapas e tivesse clareza do acesso ao crédito. Porque essa indústria de crédito, ela é muito complexa, né? Não é clara para o cliente qual é o próximo passo, o que ele tem que ter para conseguir aquele crédito. E aí, a gente começou a se esbarrar com uma discussão de inclusão financeira, estava 100% relacionada à inclusão racial. Não dava para a gente discutir isso sem falar sobre inclusão racial. E aí, assim, acho que foi obra do destino aqui, a Nina cruzou o nosso caminho e foi incrível esse momento. A gente se conheceu e a gente começou a construir um produto em conjunto. E eu acho que isso é uma coisa que é muito bacana e que eu queria reforçar muito para as empresas, assim, mais do que inclusão dentro das empresas, como é que a gente faz produtos para a luta antirracista, né? Então, acho que foi um pouco disso que eu quis trazer aqui, que é, a gente começou a discutir como é que eu vou incluir esse público e como é que eu vou fazer um crédito mais acessível para o público, né? Então, a gente lançou o produto, né, do movimento Black Money. Para quem não sabe, é um cartão que grande parte do valor, né, que é direcionado para a emissão do cartão e também de faturamento é direcionado para os projetos do movimento Black Money. De novo, né, para uma luta antirracista aqui. E mais do que isso, acho que a gente consegue tangibilizar um meio para que as pessoas possam movimentar o dinheiro a favor do movimento Black Money. Eu brinco com a Nina que a gente saiu do desenho do movimento Black Money, que é circular, né, o dinheiro
aqui na comunidade população negra, mas trazer aliados brancos para essa luta antirracista. Então, é um pouco disso que a gente vem construindo, além de gerar esse movimento, né, de aliados para apoio à causa. Eu acho que mais do que isso é como é que a gente tangibiliza produtos que vão trazer acessibilidade para o público negro. E aí você pergunta para mim, mas como é que é isso, né? A gente tem um olhar muito diferenciado em relação ao crédito nesse produto. Então, para todos os clientes que são negados dentro deste público, a gente tem uma série de variáveis diferentes, análises específicas, para que a gente possa aprovar cada vez mais e ter um olhar diferente para esse público. Porque, de novo, gente, né, toda a história que vem em relação à economia tem muito a ver com a questão racial, né? Então, não dá para a gente dizer que a mesma política de crédito que a gente aplica para pessoas brancas deveria ser a mesma política para pessoas negras. Então, é um pouco disso que a gente vem construindo, estamos só no começo. E eu faço aí o convite para quem quiser apoiar essa iniciativa, que vem aqui usar o produto com a gente, construir com a gente. É isso. Isso é perfeito. Afinal, a gente está falando também de 1,9 trilhões, né, do consumo da população negra, que esse número, eu sei que pode ser que todo mundo já ouviu esse número, mas ele é tão importante porque ele tangibiliza ali o que é o poder econômico da população negra, né? E trazendo isso, eu vou fazer uma pergunta agora para os três, tá? Vou começar aqui com a Pri, depois eu passo para a Ju e para o Theo. A gente sabe que 2021, a gente está falando tanto da governança, a Ju comentou sobre a importância da governança também, e eu sou uma aliada, né? Conselheira, senta no conselho, baixa ali o processo de governança em algum momento. E quando a gente vê a agenda positiva do IBGC para 2021, falou-se muito sobre pilares como ética, integridade, diversidade, inclusão, ambiental, social, inovação, transparência, prestação de contas e conselho do futuro. Essa pergunta que eu trago aqui para vocês agora, para todos, começar com a Pri, é o seguinte: até que ponto para nós, como tomadores de decisão, a gente consegue fazer essas falas de forma mais concreta, né? E de que ponto a gente consegue colocar realmente um conselho mais diverso? E aqui eu vou trazer exemplos. Nós sabemos que tem algumas empresas que celebram o fato de ter várias mulheres em conselho, mas não tem ali o olhar para ver que não tem nenhum negro no seu conselho, ou uma pessoa com deficiência, ou um LGBTQI+, e acha que só a questão de gênero é o suficiente. Ou então só faço ambiental, mas eu não me preocupo com social, porque... Enfim, como que a gente parte aqui para ações mais concretas nesse sentido, Pri? Eu acho, Vivi, que a gente está muito longe disso, né? Assim, eu percebo aqui internamente milhões de discussões sobre isso e muita vontade de fazer diferença, mas os caminhos ainda são complexos. Assim, acho que talvez na questão de mulheres e homens a gente tenha evoluído um pouco mais rápido, né? Porque eu acho que é uma situação um pouco mais simples de ser resolvida. Mas a questão racial e a questão de LGBTQI+, eu acho que realmente são assuntos que ainda não estão bem endereçados. Eu estou falando de uma forma geral no Brasil, né? Eu acho que tem várias iniciativas bacanas que estão acontecendo no mercado que são super importantes, né? Ter programas específicos para a preparação dessas pessoas, né? A gente viu vários programas de trainee sendo construídos, programas de estagiários, porque existe uma necessidade de formação dessas pessoas, né? E eu acho que é um pouco do que a Ju falou, quanto o programa que ela tem dentro da Procter & Gamble traz essa construção e essa formação. Eu não acho que tem uma fórmula mágica, tá? Eu acho que tem que ter atitude, né? Intencionalidade. A Nina fala para mim o tempo todo isso. Intencionalidade. E eu acho que é um pouco disso. A gente tem que olhar para esse cenário e tentar mudar, né? E eu acho que tem um pouco do que a Ju falou também, que cada uma dessas pessoas que estão aqui em posições de tomada de decisão precisam ter essa intenção também. Porque se cada um tiver, gente, o movimento ele ganha cada vez mais força, né? E vai caminhando. Então, assim, acho que existe a necessidade de ter programas específicos de formação. Acho que sim, tem que ter vagas específicas e direcionadas para todos esses públicos, para a gente começar a equiparar um pouco e ter representatividade, né? Porque hoje, quando eu olho para o meu lado, eu não vejo essa representatividade. Eu estou falando até de mulheres também, tá? Assim, de fato não existe e eu acho que a gente tem que promover isso, né? Perfeito. Ju, quer contribuir um pouquinho? Eu acho que a Pri trocou em vários pontos super importantes. O que eu posso, talvez, agregar
que eu falei de estar no coração da estratégia, do nosso lado, os pilares andam juntos, né? Os 3 pilares com a base da governança, um não é mais importante que o outro, porque a gente entende que eles são todos interconectados. Algumas coisas que nós fazemos que me dão muita esperança de que essa mudança vai ser duradoura. A primeira, não é uma missão da Ju só, é uma missão de toda a organização. Não é uma missão de um grupo de diversidade, é uma missão de todo o P&G. Isso pode estar refletido no plano de trabalho, porque todo P&G tem um plano de trabalho que tem a métrica de negócio, tem o desenvolvimento organizacional e tem a sua métrica de governança. E isso acaba tangenciando a agenda da cidadania ou a ESG. Então, eu acho que isso cria uma força. Se a Ju não está aqui, a liderança não está aqui, a organização sustenta. Nós temos pilares de afinidade, e também mais de metade da organização faz parte de algum pilar de afinidade. Então, isso tudo acaba fazendo com que a transformação seja muito mais profunda e duradoura. E a segunda coisa é, eu acredito bastante em medir para progredir. Eu não estou onde eu acho que eu poderia estar, onde eu gostaria de estar, em todos os vetores de equidade e inclusão. Até porque eu entendo que é uma coisa que continua evoluindo. Eu descubro um outro recorte, um outro aspecto da sociedade que precisa ser melhor representado. Mas eu posso dizer com certeza que hoje é melhor do que ontem. E eu sei aonde eu quero chegar. E todo mundo sabe e está trabalhando nessa mesma direção. Então, eu acho que essas duas coisas, fazerem esse objetivo, um objetivo que é do C-Level, mas é de toda a organização, com ações para toda a organização, e com números claros que indiquem o progresso, ajuda bastante para promover ações duradouras e um hoje melhor do que um ontem. Perfeito, Ju. Medir para progredir, né? Esse é o lema, né? Theo, queremos ouvir sua contribuição. Sim, então, em primeiro lugar, queria falar para a Priscila que eu já tenho o cartão, viu? Aí, já tenho o cartão. E em relação a, eu não quero repetir, né? O que realmente eu sempre falo que a diversidade e inclusão não é fazer cherry picking, né? E das empresas falarem, eu vou fazer o que eu gosto mais, o que é mais fácil, né? E realmente é verdade que foi comentado aqui, realmente as empresas elas acabam fazendo o que é mais fácil, talvez, e fica mais rápido, é fazer a inclusão de mulheres brancas, né? Você procurar mais mulheres brancas para fazerem parte da empresa. E então, para mim, isso não é o ideal, mas é um começo, né? Mas eu acho que a gente já passou desse ponto, como foi dito aqui. Realmente, hoje, a diversidade tem que ser realmente tudo, né? Você procurar realmente todos os players nesse grupo. E, para mim, por exemplo, a questão racial, eu vou até me atrever em fazer um comentário aqui. A questão racial, para mim, quando a gente fala que é tudo ESG, eu acho que isso aí é um equívoco. Diversidade, tudo bem. Tem vários fatores de diversidade que a gente pode incluir no ESG. A questão racismo, para mim, é um tema que devia estar fora do ESG. A história da escravidão, de pessoas escravizadas, é uma outra história. Não tem nada a ver com ESG, na minha opinião. Tem a interseccionalidade, quando você fala de pessoas negras, obviamente que ela abrange toda a diversidade, né? Você tem mulheres negras, LGBT negro, pessoas com deficiência negra. O que eu gostaria muito de ver uma evolução aqui na nossa sociedade, que a gente pudesse tratar o sistema racismo, não camuflar esse tema dentro do ESG e tratar esse tema como um tema à parte. Porque, na minha opinião, nós estamos falando aqui da metade da população brasileira, não é nada, é mais da metade, não é brincadeira. E, historicamente, que foram excluídos durante séculos
não é brincadeira. Então, e não é fácil a gente fazer esse trabalho de inclusão e dar a todas essas pessoas, os brasileiros, essa oportunidade de participar da economia do nosso país. É o que eu sempre falo, o Brasil precisa disso. Para o Brasil ser um país competitivo em relação aos Estados Unidos, China, outros países, nós precisamos. O Brasil é o quinto país no mundo em população, e a metade dessa população não participa de uma forma correta e justa do mercado de trabalho, de estudos, né, toda a desigualdade que existe. Então, para mim, o que eu gostaria de propor aqui é que a gente pudesse criar um movimento também de tratar a questão racial como um tema supra-ESG, uma coisa além do ESG, uma coisa muito mais importante que o ESG. É só um desafio que eu coloco aqui, né? E para isso, assim, temos que ter coragem realmente de falar sobre essas coisas. E eu posso dizer hoje que para mim fica mais fácil, que eu não sou mais CEO de nenhuma multinacional, eu posso falar muito mais do meu coração como brasileiro, né, que eu sou, e falar realmente como é que eu vejo as coisas, né, e para mim a questão racial no Brasil é o tema número 1. É mais importante. Se a gente conseguir avançar aqui, porque todos esses talentos negros vão poder ajudar na economia, na saúde, na engenharia, todas essas pessoas vão poder ajudar a gente tornar o Brasil mais forte. E aqui só um comentário final que eu queria fazer, é que eu tenho notado é que o mundo financeiro no Brasil é um mundo muito masculino, branco, né? E as poucas interações que eu tive nesse mundo, eu noto que realmente a questão racial não é a prioridade nenhuma, né? A diversidade aqui fica naquele que eu falei no início, o cherry picking, e fazer a inclusão de mulheres, e se for para fazer a inclusão racial e PCD, vamos fazer uma doação, vamos ajudar alguma obra aí, fazer uma doação, e com isso a gente fez a nossa parte. É o que eu falo de desencargo de consciência, né? Então, aqui é um apelo que eu faço, não é, para que o mundo financeiro realmente faça realmente algo mais importante, que faça realmente a inclusão de pessoas negras nas suas empresas, nas suas organizações, porque nós temos que ter mais economistas negros. Na área da saúde, temos que ter mais médicos negros, mais engenheiros negros, mais pilotos de avião negros. Não é só pessoas negras falando de marketing, né? Fazendo publicidade e fazendo relações públicas. Nós temos que ter pessoas negras em todas as profissões no Brasil. Eu acho que esse é o movimento que a gente tem que começar a batalhar. Eu acho que, para mim, é o próximo passo, vamos dizer assim, desse movimento que a gente está criando aqui no Brasil. Obrigada por criar o momento haha moment desse painel. O Theo fez isso. Então, convido vocês a todos a pararem e pensar por esse momento haha moment, né? Como nós apoiamos e como nós direcionamos os nossos esforços realmente para a questão racial dentro das nossas empresas, independente do nosso papel de tomador de decisão, né? E aqui eu vou trazer até, já fazendo um gancho, Ju, vou começar essa rodada aqui com você agora, já que a gente está falando de economia, está falando de dinheiro, está falando de grana. O Fórum Econômico Mundial em 2021 listou vários riscos como principais que estão propagados a todo tempo na mídia, né? Então, o evento climático, que é o E, né, do SID, há também os riscos aí que a gente está falando, que tem riscos que acontecem com baixa probabilidade de acontecer, mas se acontecer, vai dar problema. Covid é um exemplo disso, né? Pessoa de risco vai falar sobre isso. Mas a gente tem alguns outros colapsos, né? Colapsos como a seguridade social, que são os riscos emergentes que a gente tanto fala. Indicador de doenças relacionadas à saúde mental, e aqui vai fazer até um parênteses, né? A população negra é a que mais tem problemas com relação à saúde mental e mais dificuldade de acesso a recursos. Está aí o número de adolescentes negros que realmente caminham para o suicídio é muito maior do que adolescentes brancos. Ou seja, tudo ligado ao tema S de social. Eu vou começar essa rodada com você. Nós estamos preparados, as empresas estão preparadas para mitigar esses impactos para os funcionários? Eu quero trazer aqui o seguinte,
Eu tenho uma funcionária que sofreu um ato de racismo, mas eu não tenho um canal de compliance antidiscriminatório, por exemplo, um canal de compliance diverso que consegue analisar o que vai acabar afetando a produtividade e gera um problema de saúde mental. Nós estamos preparados, as empresas estão preparadas para falar de forma aberta sobre esse tema? Junto com você. Olha, eu acho que a pandemia deixou alguns legados positivos, se é que a gente pode falar dessa forma. Um deles é uma consciência maior da importância desses temas, que precisam ser discutidos. O outro é de quantas coisas novas que a gente tem que aprender e tem que ter a humildade para se adaptar. A gente não sabia, Vivi, como gerenciar protocolos de trabalhar de casa. Aqui no Brasil, eu tenho a honra de liderar 4.000 pessoas. 1.000 eu pude colocar trabalhando de casa. 3.000 continuaram trabalhando da rua, com milhões de protocolos diferentes, que eu tive que aprender, porque eu não sou médica. Então, eu acho que esse é um músculo novo que eu espero que não atrofie. Porque os desafios da nossa sociedade são desafios que a gente não são novos, muitos deles, mas que a gente não resolveu bem no passado, quando a gente olha a nossa história. Então, quando eu olho as empresas de um modo geral, eu tenho a honra de trabalhar numa que, sim, tem canais muito bem estabelecidos para que as pessoas possam se manifestar anonimamente, sejam funcionários, sejam consumidores, sejam fornecedores, sejam clientes, com qualquer alegação de risco de governança material ou de racismo ou de qualquer tipo de violência. E são canais, seja de telefonema, de e-mail, seu manager. Então, a gente tem uma estrutura muito bem estabelecida. Mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos um programa chamado Vibrant Living, Vivi, que trabalhava justamente a saúde como um todo desse funcionário e da sua família, seja com aulas, com nutrição, com apoio psicológico. Ele foi muito útil, esse programa, para nós durante a pandemia, porque a gente pivotou ele para um suporte online e para atividades que eram necessárias naquele momento. E estamos pivotando ele de novo agora, porque o nosso apoio psicológico está tendo uma utilização 80% maior. Como evidência disso que você falou, da carência da saúde mental. Então, nós estamos mudando esse programa para, uma vez mais, trabalhar o wellness como um todo. E que apoios que são necessários para esse funcionário? Porque muito desse estresse, Vivi, pelo menos na nossa base de 4.000 funcionários, por vezes não vem de um problema dentro do escritório. Vem de um problema na família, vem de um problema financeiro causado por uma perda de emprego em um outro lado da estrutura. Mas que, como empregador, como empresa grande que somos, a gente sente a responsabilidade de estar dando um apoio e estamos atuando para isso. Então, o que eu posso te dizer é que nós vamos ter que seguir nos reinventando muito. Na P&G, eu parto de um lugar privilegiado de já ter alguns pilares. Então, eu não parto do zero. Eu parto de um Vibrant Living, que vai virar um programa de wellness. Eu parto de canais muito bem estabelecidos, para que a organização sabe que pode falar de forma protegida, fazer qualquer denúncia. Eu só preciso continuar expandindo o escopo desses canais. Mas quando eu olho o mercado como um todo, e a minha atuação que eu tenho, você falou da Unicef, eu trabalho junto com a Nina, numa outra instituição chamada United Way, em prol da educação e da capacitação de jovens, e trabalho também na Câmara Americana. Eu acho que nós temos que conseguir multiplicar muitas dessas práticas, principalmente de empresas grandes, como a P&G, como o Itaú, e como tantas outras, onde errar e consertar é mais fácil.
mas para que as pequenas empresas desse país possam estar replicando essas melhores práticas e que não tenham uma curva de aprendizado tão grande e que essas formas de atuar nesses assuntos tão importantes não sejam também um privilégio de um grupo de empregadores limitado, que a gente sabe muito bem que não cobrem a maior parte da nossa população, porque são as micro e pequenas empresas que de verdade movem a nossa economia. Então, nós temos também no S de Social, no meu ponto de vista, e faço esse trabalho através da Câmara Americana, uma responsabilidade de multiplicar as melhores práticas para que elas não sejam um privilégio de algumas grandes empresas, e sim uma vantagem competitiva de toda a nossa economia, incluindo pequenas e médias. Perfeito, Ju. É esse o caminho, se unir para conseguir os nossos objetivos, né? Pri, quer contribuir aqui? Bom, eu vendo a Ju falar é incrível, porque eu concordo muito com o que ela trouxe. A pandemia, acho que de alguma forma trouxe muitas reflexões, né, sobre o cuidado com o próximo, a empatia, e que eu acho que as pessoas tinham esquecido um pouco disso, né? E eu acho que isso não ficou só numa questão de relacionamento pessoal, mas ele de alguma forma, ela transbordou para a instituição, né? Eu venho do mercado financeiro, o Theo até falou bastante disso, e por mais que eu acho que ainda não é a velocidade que deveria, eu vejo grandes transformações, principalmente no mercado financeiro. Eu vejo líderes mais abertos a discutir bem-estar, a discutir representatividade, a discutir inclusão. Nesse período da pandemia, a gente teve vários casos dentro do Itaú e Credit Card também, sobre questão de bem-estar, de clientes, né, que também não estavam confortáveis, ou de situações de preconceito que foram tratadas de uma forma que eu não via, né? Então, eu acho que realmente a gente está evoluindo. Eu acho que a gente só não pode esquecer do que a gente evoluiu depois que a pandemia acabar, que ela está acabando, né? E eu acho que eu tenho uma preocupação, sim, de como é que vai ser esse pós, né? Será que as pessoas vão esquecer essa questão de se colocar no lugar do outro, de olhar para a pessoa? Então, acho que essa é uma preocupação que eu tenho. Como é que vai ser o ano que vem? Como é que a gente vai absorver o que a gente aprendeu e continuar colocando em prática, e talvez com uma maior velocidade, que eu acho que ainda é o grande ponto, que essa velocidade que a Ju trouxe a gente olha isso para grandes empresas, né? Mas quando a gente olha médias e pequenas empresas, essa discussão ela nem existe, gente. Ela não existe, né? Então, acho que é uma reflexão para a gente pensar até como a gente, como cidadão, como a gente pode promover isso um pouco mais, né, em todos os tipos de empresa e ao nosso redor. Então, acho que é um pouco disso, Vivi. É verdade, Pri. Acho que a gente tem que usar para o ano que vem a técnica Belchior, né? Ano passado eu morri, né? Esse ano eu vou. A gente vai ter que seguir essa linha daqui para frente. Theo, qual a sua contribuição aqui para a gente já caminhar para o final, por favor? Então, eu gostei muito do que a Ju falou, porque, na realidade, a questão da inclusão e diversidade nas empresas não é uma concorrência realmente para ver quem que é melhor, né? E o único vencedor aqui realmente é o nosso país, entendeu? O único herói aqui nessa história. E na realidade, para mim, eu sempre digo que a questão de você realmente engajar a empresa, você como líder, você tem que dar o exemplo, você tem que se expor, você tem que se expor, você tem que estar, é o que eu falo, você tem que ajudar a fazer o filme e não fazer o selfie. Você tem que ter tempo para isso e se dedicar a isso, principalmente no início desse processo, dessa jornada. A partir do momento que você tem mais pessoas engajando na empresa, com os grupos, tal, as iniciativas, as coisas começam a andar de uma forma mais colaborativa, vamos dizer assim, né? E então, basicamente, eu acho que é isso. O importante é a gente começar e não parar, e até um certo ponto a gente ser chato, né? Na minha época, da empresa que eu estava, as pessoas reclamavam que eu estava exagerando muito nessa questão racial, e no final uma delas veio falar comigo e ela falou que eu tinha razão, que ela tem que reconhecer que anos depois ela falou, não, eu estou vendo que você tinha razão, que era importante fazer. Mas enfim, acho que a gente está sempre aprendendo, e a gente tem que também reconhecer que as empresas, como foi dito também, que as empresas elas vão cometer erros,
nós temos que compartilhar também os erros, mas o importante é não fazer sempre a mesma coisa e achar que a gente vai ter um resultado diferente, né? Temos realmente que fazer coisas diferentes em busca de resultados diferentes. Acho que é isso aí, Vivi. Perfeito. Olha, guardem essa frase. Ajudar a fazer o filme, não só tirar selfie. É isso aí. Essa é a frase que a gente vai caminhar aqui para o final. Eu vou agradecer muito, Theo, a Ju, Pri, que está aqui com a gente, por colaborar, não somente com a causa, mas com a entrega de resultados, legitimizar de forma concreta as ações que estão sendo feitas dentro das empresas. Então, eu sei que os colaboradores de vocês devem estar muito felizes de saber que tem uma representatividade inclusiva, liderança inclusiva que luta com a gente. Muito, muito obrigada. Aqui, eu não sei se vocês querem falar umas palavrinhas finais, Theo, Ju, Pri. Posso puxar aqui, assim, primeiro, o privilégio de estar aqui com vocês, gente, assim, é muito bacana, obrigada pelo convite. Eu acho que, eu falo isso já para a Nina, falei algumas vezes já, eu sempre fui uma pessoa para olhar um pouco desse tema de pessoas e tal, mas a questão de inclusão, ela deu um clique há uns 5 anos atrás, e eu comecei a pensar que eu não tinha que esperar alguém fazer, né? A gente pode fazer. Cada um, dentro de cada organização, a gente pode começar do tamanho que for possível da cadeira que você está. E esse clique foi muito numa discussão que eu queria aqui fazer um convite para todas as empresas que estejam assistindo aqui, líderes, que é um pensamento muito óbvio, né? Assim, às vezes eu fico pensando como é que a gente não consegue enxergar isso, que é assim, primeiro, não ter representatividade não é aceitável, né? Então, você olhar para o lado e não ter representatividade não tem sentido. O segundo ponto o cliente vai escolher empresas que olham para a diversidade e inclusão. Então, se você quer continuar vendendo o seu produto, se não é pelo seu coração, que faça por você vender o produto e ter, né, um sucesso na sua empresa. Então, o cliente vai começar cada vez mais a ser mais seletivo a que produto ele apoia, que produto ele consome. Então, acho que é um ponto também importante para a gente pensar. E um último ponto, gente, é que diversidade e inclusão é estratégico. Sim, eu vejo claramente o quanto ter pessoas diferentes, crenças diferentes, pensamentos diferentes, geram inovação constantemente, né? E um olhar do público que consome. Porque se você não tem representatividade do público que consome, como é que você constrói um produto que faz sentido para esse público? Então, eu acho que eu gostaria muito que todos os executivos, né, deste Brasil tivessem esse clique. Falar, olha, isso aqui faz sentido não só porque é certo, mas porque também é estratégico e porque faz sentido fazer. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada mesmo. Você. Ju? Bom, Aga, venho aqui de um lugar de muita gratidão de ter participado, gratidão de quando eu cheguei aqui no Brasil, eu conheci o Theo. O meu time já tinha conhecido o Theo, eu voltei para o Brasil em fevereiro de 2018, Vivi, e eles falaram, tem um líder maravilhoso, Ju, que você tem que conhecer, ele chama-se Theo. E daí, quando eu conheci ele, eu falei, Theo, eu precisava te conhecer, porque meu time já te admira muito. E não era só pelos resultados maravilhosos que ele tinha na liderança da empresa na qual ele era CEO naquele momento. Era pelo impacto e pelo vanguardismo que ele já tinha de falar de assuntos de equidade e inclusão, especialmente étnico-racial, que no início de 2018, né, Theo, ainda era muito pouco falado, houve um pico muito grande. Então, eu falo aqui de um lugar de muita gratidão de ter conhecido o Theo logo no início do meu retorno ao Brasil, depois de ter cruzado com a Nina, que também tem sido uma grande conselheira nessa jornada, outras pessoas como a Rachel, os meus colaboradores aqui, que me ensinam todos os dias, porque eu tenho muito que aprender para poder usar essa posição de liderança que eu tenho hoje com muita responsabilidade, seja na P&G, na Unicef, na United Way ou na Câmara Americana. Então, uma oportunidade de trocar ideias, de ouvir de todos vocês hoje, é mais um momento de crescimento para mim e que eu saio daqui sendo uma líder melhor para tentar dar um passinho a mais, não só para a P&G, mas para o nosso Brasil como um todo. Então, somente um muito obrigado por toda essa troca.
Obrigada, Ju. Obrigada mesmo. Theo? Bom, só aproveitando, falar uma coisa que eu não falei, que para mim também é o poder da intuição, né? Nessa jornada, o que me ajudou muito foi usar a minha intuição, sempre seguindo um pouco o que eu achava que era certo a ser feito. E, Ju, eu quero agradecer as suas palavras, né? Realmente, para mim foi uma coisa de usar a intuição. Eu comecei a mexer com isso, na realidade, foi em 2014, 15, comecei a falar com as pessoas negras na Baia, mas, na realidade, uma coisa que eu não falo muito, eu comecei a fazer inclusão de gênero já no final dos anos 80, na empresa que eu estava, que não tinha mulheres em marketing e vendas, e 80% dos nossos produtos era a saúde da mulher. E eu, intuitivamente, só fiz a pergunta, por que não tem mulheres em marketing e vendas? E nem se falava sobre diversidade naquela época. Mas, como a Pri falou, é uma coisa que é óbvia, né? Você tem produtos para mulher e quem faz marketing e vendas são todos homens, né? E você vê, naquela época, não tinha mulheres em marketing e vendas na indústria farmacêutica, praticamente. Hoje, quase a metade são mulheres. E eu fico muito animado com esse exemplo, porque a gente vê que a gente consegue gerar essa mudança. Hoje, mais da metade dos estudantes de medicina são mulheres. Antigamente, quase 100% dos ginecologistas eram homens. Daqui a alguns anos, quase todos vão ser mulheres, para você ter uma ideia, né? A gente vê que tem uma evolução e, com certeza, vai acontecer com os negros, eu não tenho dúvida disso. E, para finalizar, um dos motivos que eu estou aqui hoje, porque eu sinto que isso me fez também uma pessoa melhor. Eu me sinto uma pessoa melhor que eu era 10 anos atrás. E que eu estou fazendo o que é o meu papel também como ser humano, fazer uma diferença na vida das pessoas. É por isso que nós estamos aqui. As empresas estão aqui para ajudar no progresso, né? E o que nós queremos aqui também é gerar um mundo melhor para os nossos filhos e netos. Então, tudo isso que a gente está falando aqui hoje tem a ver com isso. Eu não tenho dúvidas disso, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E a Vivi também já conheço há muito tempo, né, Vivi? Muito obrigado. Theo, um mentor querido de uma leva de novas executivas negras que estão nas empresas hoje atuando. A gente tem uma eterna gratidão pelo Theo ter levantado essa bandeira de forma tão incisiva e dar uma luz, literalmente, à nossa jornada e às nossas dificuldades aqui. Então, sou sempre muito grata ao Theo. E aqui eu me despeço agradecendo a Nina, ao Alan, a todo mundo envolvido no movimento Black Money, que está fazendo a diferença nesse nosso país, acelerando todo esse processo de inclusão, a equipe de produção, porque eu sei que não é nada fácil montar todo esse processo aqui, e eterna gratidão a todos vocês. E encerro aqui com a minha palavra final, falando que no final falamos de pessoas. E se alguém ainda tem alguma dúvida, alguma empresa tem algum ponto de interrogação sobre a importância racial, e sobre a educação, o letramento racial nas suas empresas, de ter pessoas de destaque, né, em posição de destaque e de liderança, pessoas negras efetivamente, dê o nome que vocês queiram, SID, ASG, diversidade e inclusão, tem alguma dúvida? Olhem a minha história. Eu sou o resultado de como a educação inclusiva, pessoas negras podem chegar onde elas querem chegar, transformar o mundo e colaborar com o desenvolvimento de todo mundo. Só o façam. O importante é a gente fazer e acontecer. Muito obrigada. Até o próximo Movimento Black Money. A gente se vê.